Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria cumprimentar, infelizmente já tiveram que se ausentar por compromisso, a deputada Silvana, o deputado Silvio, o deputado Tiago Simon, superintendente do SEBRAE, querido Derli, prazer estar aqui. Queria cumprimentar o meu amigo, secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, o Fábio. Queria cumprimentar de uma forma muito carinhosa o meu amigo, prefeito de Gramado, Nestor, e a sua secretária de Fazenda, Sônia. Cumprimentar toda a equipe do SEBRAE, na pessoa do gerente de políticas públicas, o meu amigo Alessandro Machado, e também a Fernanda e a Cláudia, que tiveram contato comigo direto para que eu pudesse estar aqui. Senhoras e senhores, me deram aqui, eu vou tentar fazer com menos tempo, o meu tempo aqui acho que é 1 hora para a apresentação. Procurei não apresentar via tela nenhuma apresentação, porque os fatos são muito concretos e para dar mais dinamismo aqui à minha fala, a gente não vai usar o telão, mas eu venho aqui hoje contar para vocês uma história verdadeira de grandes parcerias, de determinação, de entrega, doação, vontade política para transformar a vida de uma cidade e principalmente de todos os cidadãos. É esse o meu papel aqui, é essa a história do nosso município, do meu município de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro, dentro de uma linguagem que vocês vão aqui durante quase 1 hora acompanhar, simples, sem tentar inventar artifícios que não sejam a simplicidade, das minhas ações, que verdadeiramente transformaram uma cidade com os piores índices econômicos do Estado, hoje num modelo nacional que me permite estar aqui contando essa história. Então, eu começo me apresentando, eu estou no meu 2º mandato como prefeito da cidade de Três Rios. A nossa cidade tem 118 mil habitantes, mas nós somos uma cidade polo no estado, na região centro-sul. São 17 municípios circunvizinhos que utilizam e que consomem todos os nossos serviços, e isso faz com que a gente tenha 118 mil habitantes, mas atendemos a algo em torno de 700 mil consumidores de serviços públicos. Essa que é a realidade do meu município. Estamos ali a 125 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, e a história do meu município passa exatamente por 3 ciclos econômicos e que está completamente integrado à realidade da história do município. A cidade tem 77 anos, completa agora 78 anos de vida, e a cidade, nos anos 40 até os anos 60, toda a economia do município girava-se em torno da produção leiteira. O município de Três Rios tinha a maior bacia leiteira do estado do Rio de Janeiro e praticamente, ou na totalidade, a economia da nossa cidade girava em torno desse segmento. Houve uma crise nacional nos anos 70 da produção leiteira e principalmente no estado do Rio de Janeiro, e o meu município, como não foi diferente de outros, literalmente quebrou. E aí o município ficou ali 10 anos tentando se reinventar dentro de uma nova filosofia de desenvolvimento econômico, e depois de 10 anos procurando encontrar o caminho, equivocadamente aposta num novo modelo, mas num novo modelo exatamente como o anterior, que é da dependência da cidade apenas em um segmento que fomenta a economia da cidade. Então, é sempre bom vocês entenderem, uma economia focada na questão da produção leiteira, depois tenta se reinventar e cria uma política agressiva para negócios focados a grandes empresas. E aí esse momento prospera por algo em torno de 15, 20 anos, a cidade chegou a ter grandes empresas de grande porte e que novamente num espaço de 3 anos, 80% dessas empresas fecharam e a cidade literalmente quebrou. Só não quebrou na totalidade, porque como era uma cidade polo, ela atende a região inteira, o comércio
é muito forte e acabou segurando a economia do município. E dos finais dos anos 80 até o nosso governo assumir a prefeitura, todos os governos insistiam neste mesmo erro de construir o prédio em cima de uma única coluna. Eu nunca vi nenhum prédio se sustentar, eu nunca vi a economia de nenhuma cidade no mundo se sustentar quando todas as ações públicas são focadas apenas por um segmento. E aí é justamente quando a gente assume a prefeitura. Importante eu dizer, eu sou empresário há 31 anos no meu município, do segmento têxtil e do segmento de alimentação, com redes de franquias de fast food em Minas e no Rio, e aí sou convidado a entrar na vida pública em 2004 como vice-prefeito eleito que fui de uma chapa, e depois prefeito em 2008 e depois em 2012. E aí quando a gente assume o governo, em janeiro de 2009, a gente justamente começa a trilhar um novo caminho na maneira de se fazer política. E é isso que eu vou aqui, durante quase toda a minha fala, tentar construir com cada um dos senhores e das senhoras o sentimento de que é possível sim mudar a vida das cidades e mudar a vida do cidadão através da maior ferramenta que existe, que é a força do poder público. Agora, tem que querer de verdade. Está na mão do homem público, é essa verdadeira transformação. Eu aprendi uma fala do ministro Moreira Franco, que define muito bem esse princípio. Quando se pensa grande, constrói-se transformações grandes na vida do cidadão. Quando pensa pequeno, o gestor pensa pequeno, as transformações na vida do cidadão acontecem na mesma proporção. Então acho que essa que é a grande responsabilidade minha, de cada um dos senhores e senhoras que, de uma maneira direta ou indireta, militam na vida pública. A pergunta que vai sempre ficar e que todo dia eu lembro dela 25 horas por dia é o quê? O que eu quero para a minha cidade? O que eu quero para o cidadão da minha cidade? Eu quero uma cidade diferente, uma cidade que ofereça dignidade, emprego, qualificação profissional, segurança pública, modernidade, ou eu quero cometer os erros dos meus antecessores que ao longo de 70 anos construíram políticas públicas de assistencialismo e da troca de favores? É essa a pergunta que tem que ficar. Eu, graças a Deus, optei por uma política agressiva de fazer as coisas acontecer, de quebrar paradigmas. Secretário de Desenvolvimento, uma verdade muito grande, superintendente do Sebrae também, e acho que é isso que é a tônica, o verdadeiro papel de quem lidera. O líder, ele tem que ter a verdadeira certeza do seu papel para que as ações e sonhos, ou melhor, sonhos e ações, sejam transformados em realidade. Se você não motiva, se você não mostra, não só para a tua equipe ou para a sociedade, o porquê do seu papel, essas transformações nunca vão acontecer. E não se faz transformações grandes e verdadeiras se repete uma política completamente ultrapassada, de favores, de troca de cargos para apoios políticos, de uma equipe política ao invés de uma equipe técnica. Essa que é a grande verdade, é isso que tem que ser discutido, é por isso que esse país está pagando o preço de tudo que a gente está vivendo hoje. O que a gente quer? A gente quer fazer uma política mais fácil? É muito mais fácil. Não quebrar paradigmas é muito mais simples. É muito mais fácil para um gestor sentar numa cadeira e acomodar os seus acordos políticos. É muito mais fácil para um prefeito, para um deputado, para um governador, para um presidente da República, sentar ali e deixar o fluxo do rio seguir naturalmente. Agora é muito mais difícil você enxergar e tomar a decisão de quebrar essas regras. Quando se quebra regras com responsabilidade, com ética, com conhecimento e com atitude, os resultados aparecem de verdade. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para contar uma história de uma cidade completamente falida há 8 anos atrás.
quando eu terminar aqui a minha apresentação, eu tenho certeza que uma pergunta vai ficar muito frequente na memória de vocês. Porque os números que o nosso município produziu nos últimos 7 anos e 8 meses não são normais em se tratando de 7 anos e 8 meses de gestão. Talvez em 40 anos poderia acontecer toda essa transformação, se tratando de um ente público. Numa iniciativa privada é diferente, mas num ente público, no Brasil, que a gente está acostumado, o que eu vou apresentar aqui para vocês, normalmente quando dá certo acontece em 40, 50 anos. E no município de Três Rios aconteceu em 7 anos e 8 meses da nossa gestão. Então, assim, é um pouco dessa história que mistura números, técnica, gestão, mas acima de tudo, humildade, simplicidade e espírito público. Este que é o papel de quem entra na vida pública. Eu nunca vi nenhum burocrata que não tenha na sua veia a verdadeira necessidade do cidadão transformar a vida do seu povo. Essa é uma máxima aqui em qualquer lugar do mundo. E é esse misto, né, de técnica e sentimento de ser humano que tem me ajudado a construir de verdade uma história muito positiva no nosso município. E aí a gente assume este governo com essa mentalidade, firmando uma parceria histórica com o SEBRAE. O SEBRAE hoje ele é tão inserido dentro da minha administração que às vezes eu me pego, né, cobrando do gerente do SEBRAE, enquadrando ele no sentido da palavra, me confundindo como se fosse um secretário meu de governo, né? O SEBRAE está tão presente no meu dia a dia ali, nas ideias, nos projetos, nas ações, que às vezes eu até me confundo e esqueço, né, que o SEBRAE não faz parte diretamente do meu governo. Tamanha interação, tamanha é a forma que a gente construiu grandes parcerias, né? Nunca vi também nenhum gestor avançar e mudar a vida do cidadão se não chama para si e não coloca nesse mesmo pacote de transformações a iniciativa privada, o setor, o poder legislativo, ou seja, é essa grande parceria que faz as coisas acontecer. E é isso que verdadeiramente tem acontecido. Primeira coisa, fui eleito com uma diferença de 9,72% em relação à minha adversária, que era uma deputada estadual. E tudo isso que eu vou contar para vocês, e já estou contando, me representou na minha reeleição o maior percentual de votos do país numa reeleição. 84% dos votos. Fazendo uma política que para muitos era suicida, acabando com o assistencialismo. A minha cidade, como qualquer uma outra do interior, apesar de 118 mil habitantes, o bom prefeito até então é aquele que sentava, me desculpe o termo, a sua bundinha na cadeira e que ficava ali o dia inteiro atendendo o varejo da cidade, enquanto que a cidade estava perdendo as oportunidades de fomentar grandes negócios. Era o prefeito que toda segunda-feira fazia um atendimento ao público para 300 pessoas que de 6 da manhã às 8 horas da noite tinham que se humilhar na porta do prefeito para o prefeito poder autorizar uma ressonância magnética, porque só conseguiria ter essa ressonância se o prefeito autorizasse. Durante 8 anos, o cidadão da minha cidade experimentou essa humilhação. E como é que se muda isso? Com um desejo verdadeiro de fazer diferente. É difícil? É muito difícil. Mas eu não tenho a menor dúvida em afirmar, para quem já está na administração pública, ou quem sonha estar, que é a única saída para se mudar e fazer gestões que sejam respeitadas em qualquer canto deste mundo, é fazendo gestões verdadeiras. E para fazer gestões verdadeiras, tem que quebrar paradigmas, tem que ter coragem. O resultado não aparece rápido. Conto aqui uma história que quando eu assumo, era aquela promiscuidade do poder público executivo com o legislativo. O vereador tinha cargos, o prefeito tinha que indicar, o prefeito chegava numa prefeitura e 70% da sua equipe, ele era obrigado
a colocar nos cargos importantes, porque era um compromisso partidário para ter na sua coligação o partido tal. Ele prometia mundos e fundos, e depois ou o cara era um mau caráter e não cumpriu os acordos, ou ele cumpriu os acordos. É simples dessa maneira. Imagine, eu com 23 anos de empresário, amando a minha cidade, vendo a minha cidade pagar um preço alto dessa política, não entraria na vida pública como prefeito para insistir nessa prática que quebrou o meu município 2 vezes. Eu ia continuar tocando os meus negócios, feliz da vida, e continuar fazendo o meu papel como cidadão, cobrando dos entes públicos. E aí, foi talvez o maior acerto que eu tive. Eu ganho uma prefeitura e numa disputa apertada, e que demonstra o meu princípio e a minha certeza que ou era daquela maneira ou não daria certo, porque às vezes quando o cara vê em risco a sua eleição, ele promete mundos e fundos e faz acordo com todo mundo para ter êxito. O que adianta ter êxito e depois não poder governar? O que adianta ter êxito e depois colocar nos cargos importantes acordos políticos de pessoas sem a menor capacidade de gerir uma quitanda, quanto mais um município de 118 mil habitantes. E esse foi, na verdade, o meu principal papel neste processo de transformação. Eu não fiz nenhum acordo para ganhar a eleição. Eu ganhei a eleição apertada, coloquei quase que em risco esse projeto para não ter o compromisso de me cercar de pessoas incompetentes e pessoas que não comungavam do mesmo espírito público que eu. E aí eu ganho a eleição e resolvo montar a minha equipe de colaboradores logo após a minha eleição. 90% da minha equipe é formada por pessoas altamente técnicas. Eu tenho um secretário, dentre 18 secretários, que é oriundo da vida pública, que é podemos dizer que é um político gestor. O restante todo eles são funcionários públicos, que eu criei meritocracia, que eu valorizei o funcionário público da minha cidade. Por quê? Não é porque eu sou diferente de ninguém, é porque o que me move é o amor pela minha cidade. O que adianta você ter uma equipe altamente técnica, simplesmente em cargos de confiança, com a política que a gente aplica nesse país? Muda-se o governo, mesmo que esteja dando certo, o cara muda todo mundo, porque ele está trazendo os acordos políticos e é obrigado a tirar o bom para colocar o acordo político. E quando você traz para essas funções funcionários públicos, o teu mandato termina, mas eles continuam lá, capacitados, comprometidos e dando a sua contribuição, independente de um novo prefeito, de uma bandeira partidária. Esse é o grande problema, que o Sul sofre muito com isso, que eu fiquei sabendo, e eu já tinha lido sobre isso. Nunca se reelegeu um governador. Dá para a gente acreditar, numa democracia, não se consegue reeleger um governante. Por quê? Porque independente está dando certo ou errado, mudou o partido, mudou a cor da bandeira, o cara é bom, mas é do outro time, tira. E a única maneira de se minimizar isso é você deixando uma base dentro do poder público de funcionários públicos preparados, capacitados, que vivenciaram essa experiência, para que, independente de você estar no exercício, eles vão continuar dentro da máquina pública, podendo servir com a mesma intensidade e com a mesma competência. Então a gente forma uma equipe altamente técnica, vocês terem uma ideia, 60% da minha equipe que eu formei, eu mal conhecia os secretários. Mal conhecia. Eu fui buscar no mercado aqueles que eu entendiam que tinham competência para gerir cada pasta do meu governo. Um por um. O Sebrae mesmo me emprestou 3 técnicos. No meu Sebrae tem 3. A minha secretária de Educação é do Sebrae, o meu secretário de Turismo e Cultura é do Sebrae, e o meu secretário de Controle Interno é oriundo do Sebrae. Então, eu fui buscar no mercado, mas eu fui buscar no mercado o que existe de melhor, porque eu era o melhor, e é o melhor que eu continuo querendo para a minha cidade. Então, primeiro ato que eu fiz, por isso que essa minha fala aqui com vocês não é uma palestra. Eu venho aqui contar uma história para vocês. Uma história simples,
simples, vocês vão ver, mas verdadeira e com resultados e que mudou a vida das pessoas. Quer dizer, mais do que isso, eu vim dizer para vocês que quando se quer de verdade, é fato que as transformações acontecem. Agora tem que querer de verdade. Eu sempre me lembro que quando criança, desde garoto, eu tinha ojerias, horror de ver aquele desenho animado do Zé Colmeia, que tinha aquele ó céus, ó vida, que tudo era ruim, nada ia dar certo. O verdadeiro líder é aquele que acredita. Me deparo com alguns prefeitos, essa crise, lá no meu município, desde quando ela começou, eu nunca utilizei a palavra crise. Eu sempre coloco que é um momento de novos desafios. E quem se preparou, quem tem competência, quem formou uma equipe técnica, que não faz política assistencialista, está vencendo sim. E vai sair muito melhor e vai deixar cidades muito mais bem preparadas. Porque essas mudanças, quando o gestor tem comprometimento e competência para enfrentá-la, o município sai melhor, porque você acaba enxergando alguns gargalos, alguns gastos que mesmo você focado com uma equipe técnica no seu dia a dia, às vezes, quando tudo está indo muito bem, você não para priorizar algumas demandas. Então, assim, essa equipe técnica foi fundamental. Um outro acerto meu, fica aqui um recado, para quem aí milita na vida pública, que o Poder Legislativo e o Executivo têm que caminhar de mãos dadas, porque o princípio e a nossa função é a mesma. Na minha cidade, historicamente, o prefeito brigava com a Câmara brigava com o prefeito, Câmara tentando caçar o prefeito, e a cidade pagou o preço disso em 70 anos de sofrimento, porque o objetivo, as pessoas elegem tanto o executivo como o legislativo, mas que lá na frente o papel é idêntico, é ver a sua vida ser transformada. E quando as pessoas tomavam posse, cada um ali defendia os seus interesses, os seus acordos, os seus compromissos políticos, as suas trocas de favores. E literalmente, eu tenho muito orgulho para falar aqui hoje para vocês, como conta essa história no mundo inteiro. Hoje eu tenho muito orgulho, o Sebrae me leva no mundo inteiro para contar essa história, que o secretário lembrou. A gente estava no 3º Fórum Mundial, que o Sebrae participou da ONU em Turim, 3º Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico. Eu estava lá contando a história do municípiozinho desse tamaninho, mas que mudou a vida das pessoas. E se eu conseguir mudar, qual é a diferença de Trezios para Gramado, para Porto Alegre, para Brasília, para São Paulo? A máquina pública funciona igual. O que falta é a mesma intensidade de desejo, de determinação, de vontade política para fazer as coisas acontecerem. Então, equipe técnica, grandes parcerias com todas as entidades, exercitar a humildade. Por mais determinado que tu seja, você não é o dono da verdade, você tem que ouvir os segmentos, todos eles, opinando e construindo com você modelos verdadeiros, modelos corretamente aplicáveis. Às vezes você entende que é de uma maneira, mas quando você se permite essa interação, você acaba mudando a sua forma de formatar esses projetos com muito mais cuidado. E assim tem sido o meu governo. O meu governo tem sido um governo altamente técnico, mas ao mesmo tempo altamente simples. O meu governo tem sido um governo determinado, agressivo, mas ao mesmo tempo um governo que exercita a humildade, que escuta a sociedade representativa, que quando está errado volta atrás para corrigir as suas ações, porque entendemos que essa que é a participação da sociedade, Podemos dizer que praticamos lá dentro da nossa realidade quase que um pacto federativo, onde todos os segmentos da sociedade participam indiretamente ou às vezes diretamente do poder público. E com a Câmara de Vereadores eu fiz talvez o meu maior passo para essa transformação. Minha cidade, como qualquer uma outra quase do Brasil, vereador ganha a eleição e depois quer cargo, aquela máxima do CPF, indica 3 parentes que não trabalham para o salário dele aumentar. O prefeito tem que dar dinheiro para a Câmara para aprovar os seus projetos. Imagine se eu iria me sujeitar a isso, porque para dar dinheiro para a Câmara tem que ser ladrão. Porque um prefeito que ganha 20 mil reais, e eu encontro com cidades que tem 4 mil habitantes, o prefeito dá 15, 20 mil para cada vereador, tem 10, o prefeito no mínimo tem que roubar 200 mil reais para manter a relação dele com a Câmara de Vereadores. Como é que esse país vai dar certo? Como é que essas cidades vão dar certo?
E aí, talvez tenha sido uma grande atitude, talvez a mais corajosa minha, que quando eu consigo me eleger, 3 dias depois da minha eleição, eu faço um encontro com todos os vereadores eleitos e convido eles para participarem junto comigo de um processo novo de transformação, que não teria acordos, que não teria cargos, que não teria a promiscuidade do toma lá da cá, e sim um acordo do bem, que eles me ajudariam a mudar a vida de uma cidade e que com certeza os nossos mandatos entrariam para a história do município, com essa parceria histórica, sem essa troca promíscua que infelizmente no nosso país a gente se acostumou a conviver. E o resultado foi que eu sou reeleito com 84% dos votos e 70%, quase 80% da Câmara foi reeleita, porque eu era o maior agente de reconhecimento do papel do Legislativo. O meu pagamento para eles foi o pagamento de dividir com eles os méritos da conquista dessa cidade. E durante o meu primeiro mandato eram 10 vereadores, eu tive o apoio dos 10. Meu segundo mandato, 13 vereadores, eu tenho o apoio de 12. Em 7 anos e 8 meses, nunca tive um projeto de lei reprovado pela Câmara e nunca tive um projeto de lei que eu não tivesse, de 13, 12 votos. E no mandato anterior, dos 10, 10 votos. Vocês acreditem se quiser, sem acordos, sem nenhuma nomeação de vereador dentro da minha equipe. É assim que funciona na cidade de Três Rios. É por isso que eu estou aqui hoje, contando com muito orgulho essa história verdadeira de transformação. Então, uma equipe técnica, um acordo político do bem, onde as pessoas de bem mergulharam de cabeça nesse sonho de fazer a vida do cidadão se transformar de verdade. E o outro alicerce desse prédio fundamental é enxergar no momento certo que todos os gestores têm bons projetos, todos os gestores têm sonhos. Eu me deparei nesses 7 anos e 8 meses, como homem público, com diversos prefeitos bem intencionados, cheios de sonhos, mas que não conseguiram implementar 10% do que ele sonhou. Não por falta de competência, não por falta de desejo, mas eu aprendi no poder público, e aí que entra toda essa história econômica de transformação, que dentro do poder público, ou na sua vida privada, ou no seu negócio, sonho só se transforma com dinheiro. E dinheiro no poder público se chama política pública de desenvolvimento, movimentar a economia. E é assim que se transforma a vida de todo mundo. É esse o papel do gestor. Sonho no poder público só vira realidade com uma economia forte, com uma receita do município forte, que te permite reinvestir em todas as áreas. Fazendo um paradoxo, o prefeito tinha que autorizar antes de mim a receita de uma ressonância, tinha que dar saco de cimento, dentadura e tudo aquilo que vocês possam imaginar para o cidadão, porque ele não investia o que devia nos setores importantes da administração pública. Só para vocês terem uma ideia o que essa transformação representa em números, assumi a prefeitura, o meu orçamento para o ano de 2009, no meu primeiro ano, que já estava aprovado no ano anterior, foi de 70, secretário de Fazenda, 78 milhões por ano de 2009. O meu orçamento esse ano é 360 milhões. Não existe nenhuma cidade no Brasil, dentre os mais de 5.500 municípios, na proporcionalidade, que um orçamento sai de 78 para 79 milhões e hoje é 360 milhões. E que estaria, se não fosse essa crise que começou desde 2014, hoje meu orçamento estaria beirando 580 milhões de reais. Vocês terem uma ideia, a minha receita, o meu orçamento crescia de um ano para o outro de 28% a 32%. De um ano para o outro. Graças a quê? A uma equipe técnica, uma equipe enxuta, a um comprometimento com o poder legislativo, a um governo acessível às entidades de classe, a um governo que trouxe entidades e principalmente o SEBRAE para dentro desse processo. Às vezes eu cresci na minha vida pública antes de ser prefeito, uma máxima muito legal, e que eu sempre falo e uso ela em todas as minhas falas. Eu cansei de ouvir na minha cidade que o SEBRAE não realiza nada. Vai para a reunião do SEBRAE, é gráfico, é teoria,
É verdade. O Sebrae não executa nada, mas o Sebrae nos mostra o caminho e a fórmula e a ferramenta para fazer. Está na mão do gestor fazer acontecer ou não fazer acontecer. Este é o papel do Sebrae. O Sebrae não tem a caneta do governador, não tem a caneta do prefeito. O Sebrae é uma ferramenta, né, moderna, politicamente correta, uma política moderna de novas metodologias e ações. Agora, o gestor aplica ou não aplica? Esse foi o meu papel, né? Entender as minhas deficiências e a importância de quem queria me ajudar a fazer um grande governo. E é por isso que as coisas aconteceram. É por isso que um orçamento sai de 79 milhões para 360 milhões em 7 anos de governo. Entrei na minha prefeitura, a prefeitura tinha 752 cargos de confiança e 1.500 funcionários. Hoje meu município tem 3.980, 4.000 funcionários públicos e 128 cargos de confiança. Entende a maneira diferente de se governar? Eu estou dizendo de 750 para 128 cargos comissionados e de 1.500 funcionários públicos para quase 4.000. Implementação do plano de cargos e salários, meritocracia, um dos primeiros municípios a implementar o piso do professor, o plano de cargos e salários do professor. O professor na minha cidade ganhou de quase 4.000 reais. Antes de eu implementar essas ações do magistério, ganhava R$ 1.080. Sabe qual é o resultado disso? Minha cidade era a 69ª do IDEB do Estado, e eu estou entre as 20 e estou concorrendo agora para ficar entre as 10. Por quê? Porque movimentei a economia do meu município. E ao movimentar a economia do meu município, eu pude investir em todas as áreas. O resultado é simples assim. Sonho se transforma com dinheiro. Dinheiro no poder público acontece e aparece quando você tem uma política pública de oportunidades de negócio. Nunca vi ser diferente. Não dá para ser diferente. Já vi prefeito 4 anos, o cara muito mais competente do que qualquer um de nós, muito mais bem intencionado, cheio de sonhos maravilhosos, mas se perdeu no caminho, fez acordos, né? Deixou a máquina pública ser administrada por uma história política que produziu nesse país tudo que nós estamos vivendo hoje. Uma política pública onde não tem corpo técnico capaz de empreender programas e fazê-los avançar a cada ano. E aí, o cara, poxa, eu tinha um projeto lindo. Eu questiono muito isso, e a gente se acostumou de forma errada nesse país, e o gestor se gabava desse rótulo, né? Quantos prefeitos diziam, eu sou o prefeito da educação, o outro gostava de ser reconhecido como prefeito da saúde, o outro como prefeito da geração de emprego. Imagina a sociedade e a vida de qualquer cidade, seja ela grande, média ou pequena, ela é feita por uma sociedade que respira e necessita avanços em todos os segmentos. Todos os segmentos são importantes na vida do cidadão. Não existe essa política do prefeito da educação. O prefeito tem que ser prefeito de uma cidade, né? E tem que governar para todos os sentidos e sentimentos. E hoje eu posso dizer que com esse aumento da receita do meu município, eu transformei a realidade de investimentos que impacta diretamente numa transformação do meu município. É simples assim. Quando o município arrecadava 79 milhões, era gasto na saúde de recursos próprios 10 milhões e 700. Hoje eu coloco na saúde pública 94 milhões de reais. São 8 vezes mais. A educação era 17 milhões. Hoje são 74 milhões. Quase 5 vezes mais. E por aí vai em todas as áreas, né? Essa força econômica. E da onde vem essa força econômica? Da humildade de reconhecer que eu tinha a obrigação de ouvir todos aqueles segmentos que durante anos pagaram o preço de políticas públicas equivocadas e que quebraram junto com a cidade. Esse foi o meu papel, ser um gestor ouvinte. Me reuni com todas as entidades de classe, como me reúno até hoje. Eu não sou de atender o público, não atendo.
Durante os meus, na verdade, anos eu era o Judas da cidade. Esse prefeito não para aqui, esse prefeito só quer saber de Brasília, Rio de Janeiro, o prefeito não está sempre no Sebrae, o prefeito não atende mais a gente, o prefeito não está na rua, ao ponto da minha própria equipe, não acostumada com isso, porque era uma equipe técnica, chegar para mim e dizer: Vinícius, cara, segura mais, cara, fica mais aqui, está todo mundo dizendo que tu não para na cidade, que você quer só saber de passear. Porque quando o prefeito está viajando para trazer empresas ou negócios, né, o cidadão diz que ele está passeando. Eu até entendo, né, essa correlação, que muitas das vezes o cara vai e realmente não produz nada. E quando você não produz resultado, a tua viagem de prospectiva de negócio vira passeio. E eu dizia para a minha equipe: calma que lá na frente o resultado vai aparecer. E durante quase 2 anos, eu tive, nos meus primeiros 2 anos, a pior aprovação de um gestor público da história do meu município. Porque durante os 2 meus primeiros anos, eu arrumei a vida da prefeitura. Durante os 2 meus primeiros anos, eu, com 5 meses, tornei a minha prefeitura, que estava há 18 anos inadimplente. No dia 20 de maio de 2009, 5 meses de governo, eu coloquei a minha prefeitura adimplente. Eu formei uma equipe altamente técnica de formatação de projetos. E fui fazer o que eu estou fazendo aqui hoje com muito orgulho. Depois dessas mudanças e transformações de gestão, eu fui fazer o que é o papel mais importante de um prefeito. Eu fui ser o corretor da cidade de Três Rios. Tem o corretor de plano de saúde, o corretor de remédio, o corretor de imobiliário, e eu vendo Três Rios. Eu vendo em Três Rios para iniciativa privada, e é por isso que em 7 anos foram 2.642 empresas na minha cidade. É por isso que nos 7 anos, nos últimos 3 anos e meio, eu coloco no mercado de trabalho 1.050, 1.200 empreendedores individuais todo ano. É com essa política agressiva, tributária, de isenção de impostos, de qualificação de mão de obra. É isso que o empresário quer. Na nossa cidade, se abre uma empresa com 48 horas. O que eu inventei? O que eu sou melhor? Sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Eu não canso de aprender. Mas eu fui fazer como gestor o óbvio. Cidadão, o empresário, seja ele de uma grande empresa ou de uma micro e pequena empresa, ele, cheio de sonhos, procura o poder público para montar uma empresa. Vai para a Secretaria de Obras autorizar a licença de obra dele. 6 meses na secretaria. Aí quando ele acha que ganhou o troféu de campeão, que está liberado, fala: não. É uma confeitaria, tem manuseio de alimentos, tem que ter a licença da vigilância sanitária. Mais 4 meses. Depois, quando ele acha que está resolvido, não, agora tem a licença ambiental. Mais 8 meses. No final, termina o governo, o cara não conseguiu. Essa é a vida do empresário. Essa é a vida do empresário no país. Como é que você vai gerar negócio se a máquina pública que deveria oferecer as oportunidades é justamente quem coloca cadeado em todas as portas para o cidadão empreender? E aí a gente, mais uma vez, faz o que eu sou o melhor que existe: copiar as boas ideias. Eu não tenho a mínima vergonha de dizer que eu me especializei em copiar boas ideias. Esse é o papel do bom gestor: copiar o que deu certo. E aí eu pego a ideia do Sebrae, a sala do empreendedor, e transformo na cidade de Três Rios, que me permitiu ganhar o prêmio pela 2ª vez, na casa do empreendedor. Uma casa que tem 18 serviços para todos os segmentos que movimentam uma economia. Para grande empresa, média, micro, pequena empresa e empreendedor individual. Uma casa que tem lá a Secretaria de Meio Ambiente licenciando, a Secretaria de Obra licenciando, a Secretaria de Saúde com a licença da Vigilância Sanitária. 4 advogados, 6 contadores. Construí na minha cidade uma Secretaria de Compras Públicas copiando a filosofia do Sebrae. No meu município, compras públicas é status de secretaria e que funciona dentro da casa do empreendedor. Sabe qual o resultado disso? Assumiu o governo em 2009, o município comprava até R$80 mil, 13% na cidade de Três Rios. Hoje eu compro 94% do comércio local. O resultado é simples assim.
É simples assim. Em 48 horas um cidadão sai com uma empresa pronta na nossa Casa do Empreendedor, com licença ambiental, com licença de obra, com a licença da vigilância sanitária. Fiz um convênio com o Corpo de Bombeiros, que emite lá, né, a questão das licenças e autorizações da Defesa Civil, que hoje é uma grande dificuldade que se tem. Tudo dentro dessa casa. Contadores orientando, advogados orientando. E qual o papel principal? Ao final da minha fala aqui vocês vão ver que eu fiz as coisas mais simples, mas que produziram transformações absurdas na vida do cidadão. Qual o maior papel dessa casa? É a porta de entrada dessa casa. Cidadão, procura essa Casa do Empreendedor lá, cheio de sonhos. Só que falta a esse cidadão alguém com conhecimento do terreno, do mercado, dizer para ele se o sonho dele pode virar um pesadelo ou não. Essa é a grande realidade do que eu vejo no Brasil. Cidadão sem a menor formação, sem a menor orientação e sem o menor conhecimento da realidade de negócio do seu município, ele acaba sonhando 30 anos em ter o seu negócio, enxerga num governo e numa Casa do Empreendedor a sua grande oportunidade de formatar o seu negócio, monta o seu negócio, com 8 meses quebra e ainda bota a culpa na prefeitura dizendo tudo que aquele prefeito fala é uma mentira porque eu montei o meu negócio e quebrei. Quebrou porque não teve uma orientação, ninguém mostrou um raio-x da realidade daquele município. E este é o papel da casa, em parceria com o Sebrae. Quando o cidadão nos procura, a gente quer ouvir o sonho dele. Ah, seu Antônio, o senhor quer montar uma confeitaria? Olha, seu Antônio, deixa eu falar para o senhor lá. Confeitaria, tem 4.000 confeitarias no município. Só no seu bairro são 200. O senhor acha que esse teu negócio vai... Ah, eu não sabia disso. Aí o Sebrae com a prefeitura, o senhor não pensa em montar uma florária? Porque só tem 4 aqui na cidade. Aí o seu Antônio vira e fala, mas eu não entendo nada de florária. Eu sonhei 30 anos em montar uma confeitaria. Aí o Sebrae com a prefeitura entra capacitando esse futuro empreendedor e toda a equipe dele para montar esse segmento que tem espaço no mercado, que tem a necessidade local. E o papel da casa, para mim, é a síntese de tudo que a gente construiu nessa cidade. Eu tive numa palestra ontem em Santa Catarina e numa brincadeira, mas uma brincadeira verdadeira, quando eu peguei a sala do empreendedor e transformei numa casa, foi com um único pensamento. Eu dizia para a minha equipe, me chamaram de louco. Falei, eu quero um produto que seja uma máquina. Essa era a minha visão da casa. Que era uma máquina que o cara entrava pela porta da frente, sujo, sem nenhuma perspectiva de vida, totalmente desmotivado, e ele saía lá no final nessa casa, lindo, maravilhoso, cheiroso, com uma Ferrari na porta e com uma mulher bonita sentada no banco do carona esperando ele. Ou seja, uma transformação verdadeira na vida. E é esse o papel da casa. Ele entra querendo saber a realidade do mercado, a gente orienta, a gente capacita, a gente, em 48 horas, permite ele estar com o seu negócio pronto. Depois, ele tem dinheiro para montar o seu negócio. Fiz um convênio com a Caixa Econômica Federal e com a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, que pratica dentro da minha casa empréstimo com juros abaixo do praticado no mercado. Olha a sequência da casa. Aí eu me lembrei daqueles empresários que durante 30, 40 anos continuaram com seus nomes e CPFs negativados, porque quebraram por culpa dos maus gestores e que estavam negativados e que nunca teriam uma oportunidade. Mandei para a Câmara de Vereadores e aprovei uma lei do fundo de aval, deputado, aonde o poder público é o avalista na operação, o garantidor da operação, lógico, dentro de um limite, dentro de um padrão, mas para aquele cidadão que um dia acreditou na cidade e que está pagando o preço até hoje de más gestões, ele teria que ter uma oportunidade diferente. E a gente aportou esse mecanismo, que é esse fundo de aval, que avaliza a operação. Sabe qual é o índice de inadimplência? 1,5%. 1,5%. Mas sabe por que o índice é de 1,5%? Por mais um detalhe, mais uma simples ideia. Porque com a Casa do Empreendedor lá dentro, com a Secretaria de Compras Públicas lá dentro, depois de todo esse processo,
eu oriento, capacito, formato a empresa do cara, empresto dinheiro para ele, para o que está com o nome negativado, eu sou o avalista dele. Quando ele está indo embora da casa feliz da vida, achando que o poder público mudou a vida dele, eu ainda convido ele para mais um benefício. Eu cadastro ele como fornecedor da prefeitura. Eu digo para ele, eu sou agora o seu maior cliente. E o mais importante, e que todo mundo aqui sabe disso, eu garanto a ele, e é um projeto inovador que eu tenho muito orgulho, eu garanto o prazo de pagamento do fornecedor. Eu já fui fornecedor de órgão público, todo mundo sabe disso. O mesmo poder público que faz o cara empreender, o mesmo que quebra ele. 6, 1 ano, 2 anos sem receber. Que empresário aguenta isso? O que adianta eu construir esse palácio de oportunidades da casa do empreendedor se eu não dou garantias para ele? E o último ato da casa, depois de puxar essa pessoa para dentro do poder público, ele ser o fornecedor da prefeitura, eu garanto pagamento. E dividir em 3 desenhos. Grandes empresas, médias e microempresas e o empreendedor individual. As grandes empresas que fornecem para a prefeitura recebem com 25 dias. As médias e pequenas empresas e empreendedor e micro e pequenas empresas recebem com 20 dias. E o empreendedor individual recebe com 15 dias cravado. Cidadão, dá entrada no seu produto, o almoxerifato atesta a nota, vira empenho, a partir da data do empenho, se tem um carimbo no processo dele, onde é colocada a data, e ele vai para os setores que eu separei, tudo tem uma cor, né, para identificar o processo do empreendedor individual é azul, o processo da micro e pequena empresas é verde, e o projeto das grandes empresas é amarelo, e isso dá essa dinâmica, e nesses prazos o cidadão recebe. Construir um círculo virtuoso, que movimentou a economia da cidade, que gerou negócio, o meu ISS não para de aumentar, ou seja, gerei emprego. Essa que é a grande transformação. Então, assim, se eu puder aqui hoje definir para vocês, né, toda essa transformação do município, e que é muito forte, né? Vocês imaginam para uma cidade que era o pior índice da economia do estado do Rio há 8 anos atrás? Talvez algum de vocês devem se lembrar, tinha um quadro do Fantástico que o Pedro Bial fazia, que era um ônibus que percorria as piores cidades do Brasil. Eu não sei se vocês se lembram disso. E há 11 anos atrás, esse ônibus do Fantástico parou na minha cidade, para contar assim num domingo, 10 horas da noite. A matéria foi: 3 rios, a cidade que nada acontece e o pouco que tem está se acabando, fazendo uma alusão às empresas que estavam fechando. E ainda fez uma entrevista com um único empresário que detinha quase todos os empregos. Vocês imaginam que hoje, 10 anos depois, eu estou aqui contando a história de uma cidade que se tornou empreendedora do Brasil por 2 vezes e que é um modelo de gestão que é levado para tudo quanto é lugar. Então, o que eu venho contar para vocês? Dá para fazer, tem que querer, tem que ter amor, tem que ter determinação, né? Tem que ter o entendimento das boas parcerias, tem que construir um cenário positivo com o poder legislativo, né? Com as entidades de classe. Esse é o nosso papel. O papel do líder, o líder é o que motiva, o líder é que põe para frente, o empreendedor é que corre riscos. Eu nunca vi ninguém ser empreendedor na vida sem correr riscos. Esse é o papel do gestor, que realmente quer transformar. E essa é a verdadeira transformação do município de Três Rios. Primeiro, uma transformação política. Não se faz essas transformações todas fazendo acordos políticos, dando cargo e colocando na sua equipe o cabo eleitoral da campanha, o presidente. É por isso que nesse país é essa pouca vergonha de quase 40 partidos políticos, que o cara pega o partido político para vender, trocar por cargo nas gestões municipais, estaduais, e virou, na verdade, essa grande farra, né, de comprometimento com o cidadão. O cidadão precisa ganhar uma eleição, é o sonho dele ser prefeito, esquece que pode virar um pesadelo, e aí faz acordos. Então, assim, o papel do gestor, do líder, é fundamental, porque se ele não tiver determinação em princípio, ele é provocado a entrar nesse círculo, né, do mal que gerou o que a gente está pagando o preço aí de décadas e de histórias negativas nesse país. Então, assim,
Eu tenho muito orgulho de estar contando essa história. É uma história verdadeiramente que mudou a cidade de Três Rios, mudou. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu fui reeleito com 84% dos votos. 2 anos antes da minha reeleição, eu tinha o pior índice da história de um gestor no município de Três Rios. Estou terminando o meu mandato, né? O Instituto Ibope, que faz pesquisa no estado do Rio, não sei se aqui também faz, avaliou a minha gestão há 20 dias atrás com 64,7% de ótimo e bom, 31% de regular e 5,4% de péssimo. Né? Acho que tá provado, né, que quando se faz direito com responsabilidade, demora mais um pouco e o resultado aparece. Sem fugir da responsabilidade que eu também tenho. Eu sou, sim, com muito orgulho, um agente político. Eu sou, sim, eu sou um gestor, mas sou um agente político. Mas eu pratico no meu governo e na minha cidade a política de resultados. Primeiro eu realizo e depois eu apresento a conta para o cidadão dentro do processo político. E assim, para terminar, eu conto uma historinha verdadeira que eu vivenciei ela na minha reeleição. Ouvindo a minha equipe mais politizada, como seria a estratégia para a minha reeleição. E acreditem vocês, durante 4 anos, eu não asfaltei uma rua, eu não arrumei uma pracinha e não arrumei uma quadra de esportes. E na hora de se desenhar a estratégia da minha reeleição, os metidos a entendedores de política viraram e falaram assim: Vinícius, estamos monitorando, cara, o cenário é confortável, você não precisa ir para bairro nenhum, não precisamos fazer comício, para você não ter o desgaste de ser cobrado por essas comunidades, né, aquilo que tu não fez, que normalmente é a demanda ali mais pontual da periferia. Eu só não posso repetir para onde eu sugeri que eles fossem com essa proposta que eles me fizeram. E aí fiz um desafio a eles. Eu disse: eu vou provar para vocês que vocês estão completamente equivocados e eu vou fazer completamente diferente do que vocês estão me propondo. E aí eu fui fazer a minha campanha. E resolvi colocar a minha estrutura, né, aqui deve ser a mesma coisa, trio elétrico, para os comícios, exatamente nas praças quebradas. E fui lá perante a cada comunidade, cada cidadão, olhar nos olhos dele, deputado, e falar a verdade. Senhor Antônio, eu sei que o senhor está realmente inconformado e decepcionado com o nosso governo, porque durante 4 anos eu realmente não arrumei a sua pracinha, eu não arrumei a sua quadra para o seu neto e para o seu filho. É verdade, eu não fiz isso, mas eu resolvi mudar a vida da sua cidade e da sua família para sempre, trazendo 14.100 empregos diretos, 2.600 empresas, segurança pública, qualificação profissional. E hoje eu estou aqui, seu Antônio, para te pedir a oportunidade de ficar 4 anos mais para fazer a parte mais fácil, que é arrumar a tua pracinha, asfaltar a tua rua, eu faço em 2 dias. E sabe qual foi o resultado disso? Eu fui reeleito falando a verdade, enfrentando a comunidade que eu não fiz, mas a comunidade entendeu que verdadeira transformação não é no varejo, num prefeito atendendo 300 pessoas no dia para poder fazer favor pontual, individual para cada um deles. É esse país que a gente realmente tem que sonhar, é essa realidade que a gente tem que buscar. E hoje aqui eu provoco vocês, né, deve ter aqui alguns possíveis gestores, pessoas que estão postulando o cargo público. É possível sim, dá para fazer. E o exemplo de Três Rios é a prova clara que com amor, com determinação, com vontade política, com coragem para quebrar paradigmas, muda a vida de uma cidade e, consequentemente, muda a vida do cidadão. Agora, lembrando sempre, tudo isso só foi possível porque a economia do meu município se transformou. E a economia do meu município se transformou porque eu fugi da mesmice e criei um leque de ações. O mesmo incentivo fiscal que vai para gigantes multinacionais que nós levamos, Nestlé, General Electric, Marco Polo, Neobus, que é daqui do Sul, e uma série de outras empresas, é o mesmo pacote de benefício, lógico,
dentro de cada segmento que eu ofereço quando a dona Maria, de 75 anos, bate na minha porta para dizer que tem um sonho de montar na garagem da casa dela um salão de cabeleireiro, uma confeitaria. Eu digo que na cidade de Três Rios, o tapete vermelho, ele é estendido para gigantes multinacionais, mas para a dona Maria e o seu Antônio, que sonha de ser um pequeno empreendedor, né, e fomentar negócio. Não existe tamanho de negócio, existe o poder público gerando oportunidade para que todos possam verdadeiramente empreender e transformar a economia do nosso município. E aí, mais uma vez, eu quero terminar aqui dizendo do papel importante do SEBRAE, né? O município de Três Rios e eu, como gestor, sou muito grato, né, ao que o SEBRAE, nesses 7 anos e meio, me permitiu juntos, né, executar, realizar e de fazer da cidade de Três Rios um modelo. Só para você ter uma ideia, gente, eu qualifico quase 14 mil pessoas por ano para o mercado de trabalho. Sem considerar Sistema S, Senai, Senac, a prefeitura qualifica para o mercado de trabalho. De que maneira? Sem inventar a roda. Sabe quantas escolas eu construí técnicas? Nenhuma. Profissionalizantes? Nenhuma. Peguei as escolas municipais que à noite ficavam fechadas, contratei professores e à noite esses professores qualificam esses 14 mil pessoas todo ano. E como é que eu qualifico? Vejo um monte de prefeito gastar 10 vezes mais do que eu e não ter resultado. O cara sai qualificando aleatoriamente para qualquer demanda. Eu só qualifico a mão de obra para o segmento que está chegando na minha cidade. Então, quando a gente está operando a chegada da Nestlé, a gente vai ao RH da Nestlé e pergunta: qual é a mão de obra que tu vai precisar? Aí ele diz isso, isso, isso. Aí eu monto os cursos só para atender aquela demanda. Quando a Marco Polo definiu que ia para lá, qual o RH da Marco Polo? Qual a demanda que você precisa? Eu preciso de pintor automotivo, mecânico hidráulico, estofador automotivo, eletricista automotivo. Aí eu monto os cursos para atender essa demanda. Sabe qual é o resultado? 93,4% de quem eu qualifiquei está empregado no mercado de trabalho. Porque tem uma máxima que eu não canso de repetir: o emprego não é da cidade, o emprego não é do prefeito, o emprego é de quem se preparou para ele. E a obrigação de preparar o cidadão é do poder público. Agora, o que adianta eu qualificar minha mão de obra para trabalhar na produção de petróleo, se na minha cidade tem rio e não tem esse mercado? Eu tenho que produzir uma mão de obra para o que está acontecendo. E aí, para terminar, eu capacito essa mão de obra, atendendo a demanda deles, iniciativa privada, encaminho essa mão de obra para um banco de dados que eu criei, que chama Três Rios Mais Emprego. Eu não tenho como obrigar o empresário a contratar quem mora em Três Rios. Mas se ele me pediu para qualificar a mão de obra dele, não custou nada para ele, eu entrego quando ele está com a fábrica pronta, uma mão de obra prontinha e capacitada, no mínimo eu tenho o direito de exigir dele a prioridade de acessar ao meu banco de dados e priorizar o meu cidadão. E 94% dessas pessoas que se qualificaram, todas elas hoje no mercado de trabalho, trabalhando nas empresas. Então, assim, é simples, assim, eu estou assim, contando uma história que chega a ser engraçado, porque eu não tenho doutorado, eu não tenho mestrado, eu conto uma história que eu vivenciei pelo SEBRAE, em Alagoas. O SEBRAE fez um grande evento ano passado, ano retrasado, e tinham 2 palestrantes, eu e uma palestrante que o SEBRAE trouxe da França. E ela ficou 20 minutos contando o currículo dela. Mestrado em Sorbonne, doutorado em Harvard, em Colômbia, muita teoria. E depois, quando chegou a minha vez, eu disse: tudo muito bonito, tudo muito lindo. Eu não tenho doutorado, eu não tenho mestrado de gestão pública, mas eu entendo da necessidade de gente, do ser humano. E eu vou contar para vocês aqui em 40 minutos o que ela fez, o que ela apresentou na teoria, vou mostrar para vocês na prática. E é isso que esse país precisa. Pessoas que saiam da teoria, que saiam aí das suas patentes de currículos maravilhosos, se não verdadeiramente não põe a mão na massa para pular para dentro e fazer as coisas acontecer. Então, acho que é esse que é o papel do homem público, é esse que é o papel do gestor, é fazer direito, fazer a sequência, fazer política pública que começa pelo desenvolvimento econômico. Começa.
mas passa por todas as áreas. E o maior exemplo disso foi o que eu ouvi do ex-presidente da Nestlé, querido Nestor, Ivan Zurita. Eu levei 1 ano e meio tentando convencer a Nestlé para montar a sua maior planta na América Latina, na minha cidade. E aí, eu cheguei lá para o Ivan Zurita, achando que estava bombando. ICMS, ISS, né, porque eu também fiz uma política pública agressiva de desburocratização e de incentivos fiscais em todas as áreas. Achei que era o suficiente para construir e conquistar a Nestlé. Cheguei lá para o Ivan Zurita, olha, eu sou de Três Rios, maior entroncamento rodoferroviário do Brasil, consegui do governo do estado que a alíquota do ICMS é 2%, o meu ISS eu abaixei de 5% para 2%, eu te dou isenção de taxa de obra, eu te dou isenção de IPTU, Só fui falando de números. Ivan Zurita falou, prefeito, calma, deixa eu dizer um negócio para o senhor. Ainda bem que foi no início do meu mandato e me fez aprender. O Ivan Zurita virou para mim e que virou um mantra na minha gestão. O Ivan Zurita virou para mim e falou assim, prefeito, todo dia eu recebo aqui 5, 10 prefeitos dizendo que me dão tudo. Isenção por 100 anos, tributação diferenciada. O que eu quero saber do senhor, prefeito, qual é a cidade que o bem mais precioso que eu tenho vai encontrar quando eu instalar uma empresa lá? O bem mais precioso que eu tenho são os meus colaboradores. Quando eu montar uma fábrica da Nestlé na sua cidade, eu preciso saber qual é a qualidade da educação que o senhor vai oferecer para os anos e os funcionários. Quando eu montar uma fábrica da Nestlé na sua cidade, eu preciso saber qual o índice de segurança pública para os meus diretores, porque vai vir diretor da Suíça, da Alemanha, de Berlim, de Munique, para morar na tua cidade. Qual é a mobilidade urbana que o teu município oferece? Qual é a tua política pública de saúde pública que vai poder atender o meu cidadão, o meu maior bem, que é o funcionário? E a partir daí, eu entendi que o início é importante, a política de grandes negócios, de oportunidades, mas depois você tem que ter discernimento, competência, sensibilidade, para que esse dinheiro seja verdadeiramente reinvestido nas áreas que verdadeiramente transformam a vida do cidadão. Então hoje, eu chego para vender a cidade de Três Rios, eu vendo, lógico, tributação, isenção, um pacote fiscal muito forte, mas eu vendo uma cidade com o melhor índice de segurança do estado do Rio nos últimos 4 anos e meio. Melhor índice de segurança. Vendo uma saúde pública considerada a 6ª do Brasil. Uma cidade de 118 mil habitantes. Vendo uma educação de qualidade. Vendo uma qualificação profissional que só na rede pública eu qualifico 14 mil pessoas, e dificilmente a cidade de Três Rios perde uma grande empresa ou uma média, micro e pequena empresa, porque lá é um ambiente seguro, é um ambiente favorável, onde política é tratado com responsabilidade e o que a gente faz lá é gestão pública. Eu vou passar um filmezinho de 3 minutos e meio, acho que é isso, que é um resumão de todas essas transformações, de que essa transformação econômica me permitiu mudar a vida de milhares de pessoas. Acho que vocês têm uma noção com esse filme, assim, um pouco de uma cidade quebrada e falida há 7 anos e meio atrás, pôde fazer na vida de hoje 118 mil habitantes.